Bom dia, pupilos! A aula de hoje é sobre o transtorno de ansiedade de separação, que é um dos transtornos de ansiedade. A característica central do transtorno de ansiedade de separação é uma ansiedade e medo relativos ao afastamento e ou perda das figuras de afeto significativas. Então, aqui a ansiedade é focada no afastamento e o temor de perda dessa figura significativa. O mais comum é que seja a mãe, mas também pode acontecer de ser o pai, o avô, normalmente algum cuidador mais próximo, o cuidador principal daquela criança. Esse transtorno é muito mais comum na infância do que na idade adulta. Normalmente ele surge e remite durante a própria infância e adolescência, mas em alguns casos ele pode persistir durante a idade adulta. Como que são os sintomas desse transtorno? Um deles é que é uma das questões centrais, né, que é o sofrimento excessivo pelo afastamento tanto real quanto pela possibilidade pela perspectiva de afastamento dessa figura significativa. Então, é muito comum que a criança chore muito quando precisa ir para a escola, ela esperneia, ela faz birra, ela faz drama, porque ela não quer se afastar da mãe ou do pai para poder ir para a escola, ou para a casa dos amigos, ou para a casa dos avós. Qualquer situação que a criança precise ficar afastada, mesmo que por um período curto, da figura significativa de cuidado. Existem também preocupações excessivas sobre perda e perigo. Então, é muito comum a criança fantasiar de que alguma coisa pode acontecer com a mãe dela, de que a mãe pode morrer, de que ela pode sofrer um acidente, de que ela pode ficar doente, que pode abandonar ela. Existem também preocupações excessivas sobre eventos indesejados que levem à separação, né? Então, minha mãe vai ser sequestrada, alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Relutância ou recusa em se afastar. Então, os pais precisam insistir muito, acalmar muito a criança para ela poder ficar na escola, ficar com os amigos, com o vizinho, com outros parentes, etc. E, eventualmente, a criança se recusa em afastar. Ela pode se jogar no chão, pode se segurar na perna da mãe. E isso é uma coisa assim que acontece no cotidiano, né? Não é algo assim que do início da escola ou quando ela está indo num lugar novo que nunca foi. É uma coisa assim que se repete em vários contextos ao longo de várias semanas. Existe um temor excessivo em ficar sozinho ou com terceiros, mesmo que os terceiros sejam familiares, pessoas conhecidas. Uma relutância ou recusa em dormir sem a figura de apego. Então, é muito comum que a mãe tenha que ficar no quarto do filho até ela adormecer. Algumas mães acabam criando o hábito da criança dormir junto com o pai e com a mãe na cama do casal. E também pode acontecer quando a criança acorda ao meio da noite, dela pula para a cama dos pais. Pesadelos repetitivos sobre separação. Então, o tema dos pesadelos vão envolver de alguma forma a morte, o adoecimento, a separação dos pais. E também é muito comum sintomas somáticos quando a previsão ou de separação ou a própria separação. Então, uma situação que isso acontece com frequência é a criança tá na escola e aí lá ela começa a queixar de dor de cabeça, a queixar que está com dor de barriga, que não está passando bem. E a criança, assim, ela realmente somatiza esses sintomas, ela realmente sente esses sintomas, mas também é muito comum com o tempo que ela aprenda de que quando ela passa mal na escola, os professores chamam os pais e aí ela começa a inventar que está passando mal porque sabe que aí os pais vão pegar ela da escola. Então, os critérios diagnósticos para transtorno de ansiedade de separação vão envolver a presença de 3 daqueles que eu já falei, né, que são todas variações desse medo envolvendo a separação. No caso de criança e adolescente, os sintomas têm que persistir por pelo menos 4 semanas para a gente pensar no diagnóstico, né? Seria a diferença num período de adaptação numa situação nova, que é normal de acontecer. Se for em adultos, aí o tempo de duração dos sintomas ele já passa para o mínimo de 6 meses.
Há sofrimento clinicamente significativo, ou seja, a criança está tendo alguma forma de prejuízo por conta desses sintomas. Ela está tendo falta na escola, não consegue aproveitar as atividades realizadas na escola por conta desses sintomas, não consegue ficar na casa dos amigos, não consegue aproveitar as atividades extracurriculares, né, de esporte, artes, música, dança, etc. E se for um adulto, também pode acontecer de ter prejuízo no trabalho, na vida conjugal, na vida social daquela pessoa. Né? O critério D já se refere ao diagnóstico diferencial e é muito importante a gente levar em conta o estágio de desenvolvimento e o contexto sociocultural. Né? Como que são as relações naquela família, naquela religião, naquela cidade. Né? A gente leva isso tudo em conta para evitar o sobrediagnóstico. Tem famílias que são mais apegadas, que são mais unidas, que faz parte da família serem muito grudados, e a gente tem que levar isso em conta ao pensar no diagnóstico, se é uma questão da criança ou se é algo da família. O quadro clínico, então, da transtorno de ansiedade de separação, assim como de qualquer outro transtorno mental, os sintomas da doença são maiores do que os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos eles não representam todos os sintomas que podem acontecer naquela doença. Então, além daquilo que eu já falei, também pode acontecer da criança ser muito exigente, muito querelante, ela quer a atenção dos pais o tempo todo, exige atenção toda hora, é muito intrusiva, né? Então os pais estão com visita, ou estão trabalhando, ou estão querendo ter um momento a sós, e a criança fica se intrometendo no meio, querendo atenção o tempo todo. Podem ser muito super protetores, né? Já pensando mais no adulto, né? De querer cuidar demais da mãe, que tem medo de acontecer alguma coisa com ela, sofre muito por conta disso. Então quer proteger, quer blindar a mãe de todas as formas. Eu estou falando mãe porque é a figura mais comum, mas pode ser qualquer outra figura de apego. Né? Tanto na criança quanto no adulto também pode acontecer da criança ser muito dependente, né, de querer a aprovação dos pais para tudo, querer que os pais decidam as coisas para ele, porque ele próprio tem muita insegurança de decidir as coisas sozinho. E outros sintomas também que podem acontecer. Uma situação que a gente tem que tomar cuidado também é de que, às vezes, os sintomas estão surgindo não exatamente pela criança em si, mas pelo contexto familiar. E, às vezes os pais que têm muito medo da criança ficar sozinha, de ir em casa de amigos, de outros parentes, etc., e acabam transferindo essa ansiedade, esse medo para a criança, né? De que não pode falar com estranho nenhum, que você tem que tomar muito cuidado, de que as pessoas são perigosas. Então, às vezes, às vezes o comportamento da criança é um reflexo da ansiedade dos pais e não dela própria. Bom, segundo o DSM, esse transtorno acontece em 4% das crianças, o que para mim parece uma taxa alta demais para esse transtorno, 1,6% dos adolescentes, em adultos 0,9% a 1,9%. Né? Em criança, a proporção é igual entre os sexos, em adultos ele é mais comum em mulheres. O curso clínico, então, é muito comum que o início seja na idade pré-escolar, né, quando a criança começa a frequentar a creche e não consegue, e começa a apresentar todos esses sintomas quando os pais vão querer tirar ela de casa para passar o dia na creche. Ele também pode se iniciar após um evento traumático, então acontece o adoecimento de um dos pais, algum acidente, morte, separação, etc. E a partir desse evento a criança ou adolescente passa a apresentar aqueles sintomas. Ele é uma doença que pode cursar com exacerbação e remissão, então ele pode tanto surgir, remitir e nunca mais aparecer, como pode ressurgir em novos momentos da vida, normalmente também associado a algum evento estressor. A maior parte vai apresentar remissão até a idade adulta, mesmo sem o tratamento, a tendência é de que ele se prolongue por muito mais tempo, né? Mas mesmo sem o tratamento, existe a tendência de remissão espontânea. Em alguns casos, vai acontecer persistência na idade adulta.
E aí a gente vê problemas em outros contextos, né? Por exemplo, na universidade, de que o adolescente, o adulto jovem, se recusa a cursar uma universidade que não seja na cidade que os pais moram. Ou então pode surgir um problema grande no casamento, né? De que ele não quer se mudar para fora da casa dos pais, ou então quer que a esposa ou o marido more junto com os sogros, para não acontecer essa separação. Então, existe dificuldade de mudança de casa, mesmo se for para morar sozinho ou em república, para mudança de cidade. Então, às vezes, a pessoa tem uma oferta de trabalho em outra cidade ou uma promoção que ela precisa se mudar e a pessoa, assim, sofre muito ou até desiste de mudar de cidade, de conseguir aquele emprego para não se afastar dos pais ou de quem quer que seja figura de apego. E os diagnósticos diferenciais para esse transtorno vão envolver o transtorno de ansiedade generalizada. No caso aqui, a pessoa com ansiedade generalizada, muito comumente, ela pode ter várias ansiedades, vários temores relativos aos parentes, às figuras de apego, só que as preocupações são muito mais amplas do que essa. A pessoa é muito ansiosa, muito preocupada com tudo, não só com medo de separação. O transtorno de pânico, né, quando a criança se separa dos pais para ir à escola ou ficar longe deles, ela pode chegar a ter um ataque de pânico. Nesse caso, vai se diferenciar do transtorno de pânico por causa que o ataque de pânico ele tem um desencadeante muito claro, né? Os ataques de pânico não são espontâneos, inesperados. A agorafobia é uma situação em que a pessoa pode ter medo de ir em locais abertos, locais muito tumultuados. O medo não é exatamente um medo de separação, é o medo do local em si. Transtorno de conduta, nesse caso aqui a confusão pode acontecer pelas faltas na escola, né? A falta na escola, transtorno de ansiedade de separação, é para não ficar longe dos pais. No transtorno de conduta, porque o adolescente não gosta de ir para a escola e foge da escola para passear na rua, para fazer qualquer outra coisa. O transtorno de ansiedade social, né? Aqui no caso o foco do medo é o julgamento das outras pessoas, é o medo de passar vergonha na frente dos outros e não o medo de separação. Transtorno de estresse pós-traumático, esse também pode acontecer alguma confusão por conta da ansiedade de separação poder surgir após um evento traumático, né? Então tem que fazer essa diferenciação de um com o outro. O transtorno depressivo, né? A criança não quer brincar com os amigos, não quer ir para a escola. São sintomas que também podem acontecer, né, em ambos os transtornos, só que a gente tem que ver o quadro completo para diferenciar um do outro. E outros diagnósticos ainda que eventualmente podem ser importantes na diferenciação. Um deles eu já falei que é da criança, na verdade, não ser um diagnóstico da criança, é uma coisa do contexto familiar, da família ser superprotetora e a ansiedade de separação ser dos pais e não da criança. Tratamento para o transtorno de ansiedade de separação, a base do tratamento mais indicado, o que deve ser feito em todos os casos, é a psicoterapia, de preferência terapia cognitivo-comportamental, que é mais estudado, tem mais evidências de que traz benefícios para esse transtorno em específico. O envolvimento da família é imperativo, é obrigatório envolver a família no tratamento, especialmente porque os sintomas vão surgir muito no contexto familiar. Então, a família também vai ter que entrar no tratamento, o próprio psicólogo vai fazer as orientações necessárias para a família ir condicionando e treinando a criança a ganhar confiança, a confiar em si própria e nos outros cuidadores e poder ir ficando sozinho. E alguns casos em que os sintomas são muito graves, ou que existem comorbidades, ou que a terapia isoladamente não está sendo suficiente, pode-se entrar com medicações, e no caso, o mais indicado são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Sertralina, fluoxetina são os mais utilizados em criança. E em situações muito específicas, em casos muito selecionados, pode-se usar benzodiazepínico. Benzodiazepínico em criança é uma medicação que
deve-se evitar o máximo possível e só utilizar em situações em que ela é estritamente necessária. Como são medicações que podem causar dependência química e crianças são mais suscetíveis a desenvolver dependência química do que adultos, essa medicação tem que ser usada com muita cautela quando for escolhida. A preferência sempre é para o tratamento psicoterápico isolado, sem medicação. A medicação você usa quando, nessas situações que eu falei, em que o quadro é muito grave, muito arrastado, ou em que a terapia não está sendo efetiva isoladamente. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu recomendo esse livro, o Reuters, que é de psiquiatria infantil. Quase todas as referências, elas tratam os transtornos de ansiedade na criança como um conjunto e não isoladamente. É muito comum a comorbidade, e é muito comum que a criança apresente vários sintomas isolados e que não cheguem a preencher um diagnóstico, mas que merece uma intervenção psicoterápica, familiar, etc., para ajudar aquela criança. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.